você acha que para um empresário hoje é ter esse background em casa? A decisão mais importante da vida de qualquer pessoa, não importa o que ela faça da vida, é com quem ela vai casar. Afinal, a gente não é ensinado a ser humano. Pra mim não existe nada mais contra-intuitivo do que tu enfiar 30 pessoas diferentes dentro de uma sala de aula e esperar que todas elas aprendam do mesmo jeito. E hoje a galera corre para o dinheiro e esquece muito do propósito. Irmão, minha filha não precisa mais ir pra escola. Eu juro. A minha filha vai pra escola por experimento social. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Pai Podcast. Um podcast onde empresários reais contam sobre a sua jornada e como estão fazendo para superar os desafios do empreendedorismo. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Felipe Setúbal e para quem já me conhece é Felipe Setúbal, não muda nada. E eu tenho um convite forte para te fazer agora. Se inscreve nesse canal, deixa teu like e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir e puder, porque esse episódio ele vai explodir a sua mente sobre inteligência artificial, gestão de negócio, entre outras questões. Mas, antes da gente avançar, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Legado Store, uma loja de moda masculina, roupas casuais, para você que quer se vestir bem, se vestir cada vez melhor e com um preço justo. Eu vou deixar aqui o Instagram da Legado para que você possa estar conferindo. Quero agradecer também a Isamed, Saúde e Segurança do Trabalho, que é uma clínica de medicina do trabalho que vai te ajudar a estar em conformidade com as normas vigentes. E se você precisar adequar a tua empresa com laudos de programa de gerenciamento de riscos, PCMSO, LTCAT, NR1, entre outros, clique aqui embaixo e entre em contato com a Isamed. Gostaria de agradecer a Agência Contábil também, que é uma patrocinadora, que é uma empresa de contabilidade que cuida de pessoas físicas e jurídicas por meio da contabilidade. Então, você que precisa organizar a tua empresa, ter mais conformidade fiscal, tributária, pessoal, entre em contato com a Agência Contábil. E sem mais delongas, gostaria de apresentar esse convidado especial. Eu conheci ele há um pouco tempo, né? Mais ou menos uns 17 anos, 16 a 17 anos. Muitas histórias, muita transformação nessa nossa jornada, de meninos a homens, literalmente, de colegas de escola, hoje parceiros de negócio, parceiros de vida. E hoje eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui, né? Porque ver a jornada e a trajetória que ele trilhou e que ele vem trilhando é muito foda, como diria ele, né? Ele que é marido da Tatiana, ele que é pai do João, Pietro e Maia. Da Maia, que é um cara que está na onda, surfando no pique da onda da inteligência artificial. É um cara que ele é muito modesto para todo o conhecimento que ele tem. Eu acho que esse é o maior trunfo dele, essa humildade que sempre gera uma sede de cada vez aprender mais. E hoje eu recebo aqui Pedro Joffre, na palma de palmas, meu povo. Irmão, prazer te receber aqui. Quem é Pedro Joffre? Se apresente aí pro Brasil, quem ainda não te conhece. Cara, Pedro, você já destrinchou, né? Marido, pai, empresário, curioso. Entusiasta dela. Expert em A, não? Expert em A, zero. Curioso, muito curioso intelectualmente, incansável. Sempre em busca da tão sonhada liberdade. Então, esse é o Pedro, o cara que tá aí, velho, 17 anos, né, moleque? Esse número, ele impacta. Tô ficando velho, filho. Tô ficando velho, velho. Tô ficando velho. Recentemente, eu tava ouvindo uma música, um colaborador meu, eu falei, meu, essa música é muito foda, tal, não sei o quê. Tu lembra quando... Moleque, meu irmão, eu tinha uns 8 meses quando essa música saiu. Eu falei, caraca, velho. Somos velho, irmão. Meu velho. Mas é isso, Pedro Joffre, curioso, incansável. É Massa. isso aí. Cara, eu gosto muito da tua história em si, né, velho? Eu lembro até hoje o dia que ele decidiu falar assim, eu vou, chegar arrepiei, velho. Eu vou sair da Cimen, vou escaralhar de estudar e vou, e vou cair para esse mundo de empreendedorismo, Como é que foi essa jornada, velho? Conta pra gente, como que você começou a trabalhar, qual foi teu primeiro emprego e essa virada de chave que você teve lá atrás. Mas a gente se conhece há muito tempo, né? Então você viveu todos esses momentos, você pegou muito disso, né? Sou formado em engenharia civil, né? Não me considero um engenheiro, mas tenho o diploma.
Na verdade, um engenheiro civil, né? Um engenheiro, com certeza, eu me considero um criador de soluções, um resolvedor de problemas. Mas comecei a trabalhar desde o primeiro semestre da engenharia. Na verdade, acho que dá para dar um passo para trás, né? Fui menor aprendiz do serviço público com 15 anos. Rapidamente descobri que não era isso que eu queria para minha vida. Passei 2, 3 meses lá dentro, fui embora sem me despedir, nunca mais voltei. E ali entendi que se não era o serviço público, eu ia ter que procurar alguma outra alternativa, ia ter que ser iniciativa privada. Optei por fazer uma faculdade privada para poder ter tempo para trabalhar, noturno. Comecei a trabalhar no meu final do primeiro semestre, eu já estava trabalhando na Cimemp, uma empresa que eu trabalhei durante 10 anos, fui o segundo estagiário, saí de lá com mais de 100 funcionários. E no meio desse caminho, eu entendi que engenharia não era para mim, ser um engenheiro civil não era para mim. E aí tive que dar meu primeiro ato de coragem ali, que foi decidir trancar minha faculdade, decidir pedir demissão do meu trabalho, fui morar nos Estados Unidos, morei um dia nos Estados Unidos, não sei se vai lembrar dessa história, mas logo quando eu me mudei para os Estados Unidos, passou 2 dias, a Tatiana me ligou dizendo que estava grávida, estava com 21, 22 anos, né? Acho que a gente foi pai ali muito próximo. Uhum. E aí tive que voltar para o Brasil, destrancar a faculdade, bater na porta, pelo amor de Deus, me contrata de volta. E voltei ali para a engenharia. Mas depois, eu já estava insatisfeito, né? Mas a necessidade ali me fez voltar. E aí depois de, sei lá, mais uns 4 anos trabalhando ali ainda dentro da engenharia, você fica num lugar que, assim, quando você não está feliz, não está realizado fazendo o que você faz, você carrega um peso emocional muito forte, né? Então, assim, eu tive que bater no fundo do poço emocional para poder virar e falar, cara, basta, não é isso que eu quero para minha vida, estou sendo um escravo do dinheiro, estou fazendo o que eu estou fazendo não por alegria, não por felicidade, mas porque eu preciso, porque o dinheiro está aqui. E aí foi um momento de muita quebra de crenças, né? E de entender que o dinheiro que eu ganhava nem era tanto dinheiro assim, e que eu, por livre e espontânea querência, eu poderia estar adquirindo o conhecimento que eu precisava adquirir para poder viver as coisas que eu gostaria de viver. E ali foi esse período que você está comentando aí, sei lá, 2016, vai fazer 10 anos aí aproximadamente, onde eu decidi aprender o que quer que fosse necessário que eu precisasse aprender para poder ter a minha liberdade financeira, ter a minha liberdade geográfica, ter a minha liberdade temporal. Enfim, e aí fui em busca de tudo isso, né? Cara, foi um ato de muita coragem, né? Eu acho que esse primeiro passo, assim, esse basta que a gente tem que dar para o mundo, geralmente ele vem carregado de muita, enfim, de uma ruptura muito grande com a situação emocional que muitas vezes a gente está inserido. Às vezes não é nem financeira mesmo, é uma insatisfação de você acordar já cansado do que você vai ter que viver, você clamar pelo final de semana. Então, assim, foi muito impactante também quando eu descobri o marketing e as vendas, que foi o meu primeiro veículo de aprendizado ali, as minhas primeiras disciplinas que eu comecei a estudar. Eu me lembro que, não sei se você vai lembrar disso, mas eu participava desses masterminds de empresário, eu era o único cara que não tinha nenhuma empresa, eu ia para poder entender o que a galera estava fazendo, e eu comecei a ver a dor comum de todo mundo é excelente operacional, muita dor de marketing, muita dor de venda, muita dor de gestão, e ali eu falei, cara, se eu for ter que aprender alguma coisa, eu vou começar aprendendo por aqui, porque o resto é o contrato, tá muito claro que o operacional a gente forma muito bem no nosso sistema educacional, né? A gente forma excelentes engenheiros, excelentes contadores, excelentes médicos, excelentes advogados, muita soft skill, mas zero hard skill aí. Assim, essa parte de construção de empresário a gente carece muito, né, educacionalmente. Então, eu fui cair para dentro disso e eu me lembro que depois que eu li meu primeiro livro sobre vendas, sobre marketing, cara... Qual foi o primeiro livro que tu leu? O primeiro livro que eu li de verdade, né, acho que foi assim muito importante para mim, foi Quem Pensa Enriquece, que ali foi assim, foi um soco na minha cabeça, né, de crenças limitantes que eu estava vivendo. Mas de marketing, vendas mesmo, o primeiro livro que eu peguei para ler foi Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, e ali foi... ali foi muito impactante para mim, porque a gente estava ali um pouco
na ruptura do que era o marketing digital, do que era compra de mídia, tráfego pago, vendas 100% online, né? E ali, cara, assim, foi muito impactante para mim. Depois, fui para cursos online, fui para a comunidade de Sobral, aprendi mais tráfego pago na marra, enfim, na prática, né? Uhum. Fui para a escola de vendas da MetLife, fiquei 1 ano vendendo seguro ali, para poder... Foi meu MBA remunerado em vendas, né? E depois caí para dentro do empreendedorismo mesmo para valer e o resto é história. O resto é história que tu ainda vem construindo muita coisa, né, velho? Eu lembro que naquele momento que o Pedro ele teve essa ruptura, e eu gosto de falar desse momento, porque muito empresário às vezes está infeliz no negócio, pô. E ele não tem a coragem, né? Esse ato de coragem de falar, cara, vou pivotar esse business e vou virar para outro business. Eu, particularmente, tenho muito essa característica, né? Que, porra, eu peguei um negócio da família, a gente construiu um case lá dentro e falei, cara, vou tocar meu caminho, vou fazer outras coisas além disso daqui. E hoje muitas pessoas olham para mim e falam, cara, você é maluco, você é louco. Como é que você pega um negócio pronto, ao invés de você pegar e alavancar aquilo, você vai montar outro negócio? E muito do que eu vivia lá era muito travado, muitas vezes, né, pelo meu pai, pelo meu irmão. Eu tinha muito conflito familiar. E eu preferia a paz do que a razão. Cara, eu prefiro ter meu pai, meu irmão, a gente ter uma convivência harmoniosa do que a gente viver em conflito. Porque em um dado momento eu identifiquei que, cara, essa é uma caixinha muito fechada para mim e eu preciso seguir meu propósito, que não era ali dentro, né? Eu entendi isso, que eu precisava e que eu poderia mais. Então, um aprendizado que eu quero deixar desse primeiro trecho é que, muitas vezes, grandes negócios e grandes viradas exigem grandes decisões. E muitas vezes você está com medo, você está aflito, mas vai com medo. Porque o medo, a coragem não é a ausência de medo, é ir mesmo com medo. Então, nesse momento eu lembro que o Pedro ele falou bem assim, cara, eu vou pegar tudo isso que eu estou aprendendo e vou documentar. E ele começou ali outro dia, há 1 ano mais ou menos, eu lembro que tu fez um story mostrando a pasta com todos os arquivos e ele documentou todos os dias. Todos os dias. Ele aprendia uma parada, ele todo final do dia chegava à noite, ia lá pro quarto dele, que era o laboratório dele, que ele estudava. Ia lá no escritório e chegava assim, caralho, irmão, eu li uma parada muito foda e a gente ficava horas ali fritando ideias nisso, né? E isso eu achei muito foda do Pedro, porque muitos empresários não têm essa coragem de pivotar um negócio, pivotar ou abrir mão de um emprego, de um trabalho, daquela estabilidade, daquela segurança. E também não tem a coragem de falar, cara, eu vou parar 1, 2, 3 horas do meu dia para estudar. Hoje, ainda mais hoje, né? A gente vai entrar muito nisso, com a inteligência artificial, a galera tá muito preguiçosa, né? A galera não quer aprender. O que tu acredita, Pedrão, que foi o maior ganho, né? Lógico, além do conhecimento que você teve, quando você tomou essa decisão de aprender e documentar o teu aprendizado? Cara, o maior ganho de ter documentado essa jornada foi, sem sombra de dúvidas, a prestação de contas. Assim, a prestação de contas faz a gente conseguir mensurar o progresso, né? Então, assim, fazendo uma analogia bem fácil de ser tangibilizada, academia. Cara, é muito mais fácil você se manter consistente na academia se você vai tirando foto do teu corpo a cada 10 dias e depois de 2 meses você consegue pegar a foto 1, olhar para a última foto mais recente que você tem e você consegue olhar ali os teus pontos de evolução. Nossa. Quando você não documenta, a coisa passa e ela fica... É mais difícil de você ter esse rastreamento do que é que você... De onde foi que você evoluiu. É um tracking, né? Você tem o traqueamento mesmo da sua própria evolução. Então, o maior ganho para mim de ter documentado toda essa jornada, principalmente no começo, porque quando a gente está começando, as coisas não são tão visíveis, né? Os resultados eles demoram. É igual a árvore, irmão. Você plantou a semente, não é porque não apareceu o broto que a semente não evoluiu. Ela está criando raízes que você não está vendo ainda. Então, eu conseguia no final de 2 meses, no final de 3 meses, no final do ano,
assistir todos os vídeos e falar, cara, meu irmão, o cara que tá falando para essa câmera hoje não é o cara que começou falando para essa câmera 1 ano atrás. Houve evolução, eu consigo tangibilizar essa evolução. Eu sei que eu aprendi tal coisa porque nesse momento eu passei por essa experiência, porque eu li esse determinado livro, porque eu vi esse determinado conteúdo. Então isso ao longo do tempo foi muito importante para mim, para que eu pudesse manter, no final das contas, a fé de que, velho, o negócio ia acontecer, entendeu? De que eu tava me tornando o trabalho e o estudo devolvem, né, velho? Ah, não, com certeza. Tipo assim, não existe... Eu cresci, irmão. Você me conhece desde a escola. Eu sou um péssimo aluno, tá ligado? Tipo assim, se eu fosse balizar o meu sucesso pelo que o meu boletim diz, eu não estaria aqui falando com você. Definitivamente não seria exemplo para nada. Então, assim, depois que eu comecei a me relacionar com áreas de conhecimento que eu tinha um interesse legítimo em aprender, irmão, não tem hora para aprender, entendeu? Tipo assim, não é sábado, não é domingo, não é de manhã, não é de madrugada. Eu tenho vários vídeos, 3 da manhã, 4 da manhã, meu irmão. Porque, tipo assim, eu começava a ler e eu não parava de ler, porque aquilo dali me dava um tesão fodido de consumir, entendeu? Então, não existe, velho. Tipo, o trabalho ele é muito importante, mas o trabalho inteligente, ele é, velho, assim... Impactante. É impactante demais, entendeu? Então... O conhecimento devolve. E o propósito disso? Eu acho massa o propósito, pelo que eu lembro do que você começou. Por que você começou a documentar isso? Cara, houveram muitas razões, né? Mas, assim, uma das minhas... Hoje eu tenho um outro... Esse propósito ele vai mudando ao longo do tempo, né? Mas eu tinha um propósito muito grande de um dia eu poder ter esse passo a passo como um legado, né? Assim... Para mim, principalmente, né? Eu acho que o meu principal propósito nisso tudo, até pelas minhas experiências de vida, o meu maior propósito é ser um avô maneiro, tá ligado? Então, tipo assim, o meu grande ponto B na vida é poder pegar os meus netos, os meus bisnetos e ter, meu irmão, história para contar, sacou? Então, tipo assim, eu ter todas essas histórias documentadas, elas me ajudam muito para provar, enfim, para não esquecer e etc, né? Agora, hoje, eu tenho um outro propósito, depois da paternidade, etc, que hoje eu documento para os meus filhos. Eu tenho muito essa sensibilidade de que a vida é muito frágil, entendeu? E, tipo assim, se eu, por algum motivo, não tiver a oportunidade, a graça de poder transmitir isso em vida para os meus filhos, eles vão lá e eles vão assistir. Eu achava isso muito foda. Ainda acho isso muito foda, muito nobre, porque vem muito do que tu viveu, né, velho, também com o teu avô, com todo aquele âmbito, aquele centro familiar, e você querer empreender literalmente, irmão, ali, e documentar isso para os teus filhos. Quem acompanha o Pedro, né, vou até botar as redes sociais dele aí, o que mais ele fala, além de é da família. Muitas vezes ele passa mais falando de família, sem usar palavras, do que de E isso é uma riqueza muito grande, né, velho? De quem conheceu o Pedro, de quem foi para manifestações com o Pedro, quem matou aula, a gente tem muita história. Né? E tem vida. E ver eu me emocionei aqui, pô. Esse propósito, essa virada, é muito foda, velho. Porque tu vê que não é literalmente dinheiro pelo dinheiro, velho. Nunca foi. É o propósito mesmo de transmitir. Eu acho que isso é o maior trunfo, a maior riqueza assim, que você tem, né, velho? A tua família. Ver o tanto que a Tati é tua parceira, o tanto que ela te apoia, que ela tá ali, irmão, tu quer isso? Então vamos nisso. Tu quer vamos naquilo. E isso é importante. O quão importante você acha que para um empresário hoje é ter esse background em casa, velho? Irmão, eu acho que a decisão mais importante da vida de qualquer pessoa, não importa o que ela faça da vida, é com quem ela vai casar. Eu acho que as pessoas, elas menosprezam muito o poder dessa decisão, entendeu? Por isso que tá um índice de divórcio tão alto, casa em 2 anos, churn, entendeu? Tipo assim, não tem como, velho. Tipo, é uma decisão que você... Assim, não é só você decidir com quem você vai casar, porque a pessoa certa, ela se constrói. Você não encontra. Eu concordo, então, total. Tipo assim,
Nunca eu era a pessoa certa pra casar com a Tatiana. Tatiana, pra ter o relacionamento que eu tenho com ela hoje e vice-versa, entendeu? Tipo assim, se você não tiver disposto a se reconstruir, a se remodelar, você não vai dar certo com ninguém, entendeu? Então, assim, enfim, sem paz em casa não há prosperidade fora de casa, entendeu? Então, Concordo, total. isso precede pra mim qualquer sucesso profissional, sacou? Tipo assim, não existe sucesso profissional com insucesso dentro de casa. Não justifica também, né, velho? Pra mim é isso, entendeu? Tipo assim, não importa o dinheiro que eu faço. Se eu perder meus filhos, se eu perder minha esposa, se eu perder o que tem de mais precioso pra mim hoje, eu perdi o jogo, entendeu? Então, não quer dizer que é a ordem hierárquica das coisas, né? Família, saúde, trabalho. Pra mim não é nem saúde e família não, porque família primeiro, depois a saúde, depois o trabalho. Então, o resto dá pra resolver. Então, pra mim, assim, se você não encontrou, e eu acho que tem muito disso, né? Não é se você não encontrou, é se você... Primeiro, a transformação ela começa de dentro pra fora, né? Não adianta eu esperar que o outro me entregue o que, na verdade, tá dentro de mim, né? Se eu estou disposto a me aperfeiçoar, se eu estou disposto a me corrigir, se eu estou disposto a continuar evoluindo, naturalmente o meu exemplo vai arrastar o outro, né? Então, mas enfim, é crítico. A decisão de quem você vai escolher para viver o resto da sua vida vai definir muito sobre o que você vai alcançar. Total. O homem e a mulher têm o poder de te levar para os extremos da vida, né? Tanto para o alto como para baixo. Eu falo, tem cônjuges, né, que são âncora e tem cônjuges que são foguete, que são alavanca. Então você precisa decidir e alinhar com o teu cônjuge o que você quer ser e o que ele vai ser. Eu gosto muito de uma frase que amor é decisão e ação. Então, pô, não sei se tu lembra um pouco da história minha com a Thaís. Eu conheci a Thaís no estacionamento do carro. Eu falei, cara, é ela, eu vou casar com ela, mas não tem histórico nenhum. É ela. E tem 10 anos. Pô. Então, assim, com tudo para dar errado, né? Com a forma como aconteceu, a gente tomou essa decisão. Hoje, uma das maiores vitórias que eu tenho é ter a Thaís dentro do meu processo profissional. Né? Thaís que cuida do dinheiro hoje, legal. Thaís que cuida da parte de RH, dos meninos e tal. Então, pra mim, uma vitória do caralho, velho. Tá com ela dentro do processo, poder contar com ela. O Thiago veio aqui no encerramento da última turma e ele falou, irmão, muito foda esse aqui, velho. Tipo assim, ver teu filho aqui, ver a tua esposa aqui. Então, eu faço o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto e com as pessoas que eu amo, pô. E minha família tá aqui dentro. Sim. Então, eu acho que isso vai muito além do dinheiro. E o dinheiro, quando vem, ele vem... Porra, vem uma avalanche, pô. Por conta do princípio que tá ali, né? Que da base, da raiz. Tu falou esse negócio da semente também, que não é porque o broto não apareceu, mas a raiz tá muito fundada. E hoje tu tem uma base, velho. Porra, tanto familiar quanto de dados, digamos assim, de informações, muito foda e registrada, mano. Sim. E aí, pegando um gancho disso pra gente entrar num tema de IA, né, eu lembro que quando você começou a estudar IA, que eu te mostrei os processos da agência e tu falou, caralho, tu explodiu a cabeça. Isso tem o quê? 3 anos, pô. 3 anos, 4 anos. 4 anos, caralho, o tempo passa rápido, velho. Como é que chegou a IA na tua vida? Ou como é que você chegou na IA dentro dessa jornada? Em qual foi o momento na jornada? Cara, em 2022, eu estava trabalhando como consultor de marketing, vamos colocar assim, para uma startup polonesa, americano-polonesa, que trabalhava com realidade aumentada. Então, assim, era core business ali, né, da empresa, tecnologia, realidade aumentada, machine learning, tinha, assim, uma empresa de tecnologia. E aí eu me lembro que no final de 2022, a gente já tinha a Finance acontecendo ali em paralelo, né? Mas no final de 2022 saiu o modelo conversacional ali da OpenAI, o GPT-3 na época, novembro de 22. E aí, assim, dentro do Slack ali da empresa, o pessoal de tecnologia comentando que tinha saído.
E eu fui um dos primeiros usuários, né? Tipo, sei lá, acho que o cadastro foi no máximo uns 15 dias depois do lançamento ali do GPT. Já eram milhares de assinantes, né? Foi um negócio muito explosivo, muito rápido. Mas eu peguei ali bem no começo e, cara, foi uma primeira reação extremamente impactante, né? Primeiro prompt, o efeito wow é imediato, instantâneo, né? Então, assim, eu falei, cara, meu irmão, esse negócio aqui vai... Eu me lembro que eu tinha acabado de gastar, tipo, R$5.000 em Rocket Coins, de um Rocket Content lá da vida, de uma plataforma de produção de conteúdo. E eu tinha pago, sei lá, R$1.800 para fazer um blog post de, sei lá, quantas palavras sobre forragem verde hidropônica, parada ia ficar pronta em 15 dias. E aí eu peguei aquele mesmo briefing que eu tive que colocar lá para o copywriter escrever o blog post para mim, joguei dentro do chat GPT e, velho, em 2 minutos eu tinha o blog post. Naquele dia eu falei assim, meu irmão... Fudeu. O que vai ser do copywriter, né? Nesse caso específico, eu falei, cara, meu irmão, se esse cara que me cobrou R$1.800, ele sabe dessa ferramenta, ele acabou de potencializar o trabalho dele em milhões de vezes. Eu nunca mais vou pagar ele, porque agora eu tenho conhecimento. É o que eu falo agora. E as pessoas que estão na minha posição, que descobriram isso daqui... Não contratam mais um cara desse, entendeu? Mais. Mas até lá, esse cara ganhou um poder assustador na mão dele. Cara, foi sinistro. Esse cara que dava conta de atender 10, 15, 20 pessoas por mês, 30 pessoas por mês, agora ele dá conta de atender 300. Entendeu? Então, tipo assim... E enquanto isso não for um senso comum, ele tem uma grande vantagem competitiva em cima do mercado. E ali, dali em diante, nunca mais usei meus coins, dali em diante foi GPT, mas ali foi um grande primeiro impacto de, assim, isso daqui vai transformar a forma como a gente trabalha. E daquele dia em diante... Pós-pandemia, mundo mais aberto para novas tecnologias, vem uma IA e explode a maneira como as pessoas pensam. Como é que foi a tua dinâmica, irmão, de estudo, de consumo? Meu irmão, aí assim, aí foi... Porque tu já tava numa pegada, porra, ali há 7 anos, 6 anos, estudando, já tava numa cadência de conteúdo, de... eu acho que pra mim foi uma tempestade perfeita, digamos assim, né? Foi porque eu tava pronto, digamos assim, para poder surfar um pouco daquela onda, no sentido de... Eu já tinha construído uma mentalidade de autodidata. Então, tipo assim, eu já tinha um hábito construído de buscar o conhecimento por mim mesmo, de não esperar aprender por meio de ninguém. Ou fazer um curso para... fazer curso para aprender. Então, assim, eu já tinha instalado o drive de researcher, né? De pesquisador, de ir atrás, de coletar informação, de processá-la por mim mesmo. Eu tinha acabado de ficar, velho, 1 ano, e eu estava mais de 1 ano trabalhando para uma empresa americana, polonesa, que eu comecei a trabalhar sem saber falar inglês, e depois de 1 ano aprendi a falar inglês sozinho, por conta própria. Então, o que aconteceu ali em 2020, início de 2023? Todo o conteúdo que estava sendo produzido por IA, sobre IA, ele estava sendo produzido em inglês. E eu já estava apto a digerir os vídeos do YouTube, as entrevistas do Sam Altman, os entusiastas de IA que estavam ali aplicando e enfim, documentando os cases no YouTube, etc. Então, eu também estava, além de ter já ali o comportamento de buscar informação por conta própria, eu também já tinha a capacidade de absorver o conhecimento em um idioma que não é o nosso idioma nativo. E com uma base de informação 10 vezes maior, né? Assim, um volume de informação muito maior, né? E aí, cara, 2023 a gente foi, assim, pra mim foi muito game changer, foi uma mudança drástica de forma de trabalho mesmo. Na própria Finest, lá no e-commerce, a gente tem IA de atendimento desde 2023, então, assim, na hora que saiu a API do GPT-3, eu enfiei uma IA de atendimento dentro do nosso e-commerce. Então, assim, estuda, absorve, aplica. Estuda, absorve, aplica. Estuda, absorve, aplica. Eu estava aplicando no meu negócio ali tudo que dava para poder aplicar com IA, construir o site inteiro com IA, construir a copy. Meu irmão, a gente tem um negócio que já vendeu para mais de 100 nacionalidades. Eu atendi a gente em francês, em árabe, o primeiro vídeo, irmão, que vocês começaram, tu postava, tu sempre foi só de lápis, né? Tu nunca divulgava nada.
Mas, cara, o primeiro vídeo que você colocou, assim, de uma mulher falando, olá, você quer comprar passagem, papai, não era uma copy bosta, assim, né? Mas ela falando isso, daqui a pouco ela tava em francês, daqui a pouco tava em russo, daqui a pouco em árabe, e eu falei, caralho, viraram, mano. Velho, produção de conteúdo foi uma parada assim, que tá sendo, né, extremamente disruptado com IA agora, mas e você vê a evolução, né? Estamos falando de uma coisa que começou, tem, sei lá, 3 anos e como é que tá hoje, né? Então, assim, o que tá acontecendo, o que vai acontecer com o IA é uma coisa, chega a ser triste, mas a gente vai se beneficiando do jeito que dá. Pô, foi muito transformacional para mim ver o impacto da IA de atendimento no WhatsApp, multidioma, né? Assim, filtrando, limpando o pipeline, tirando as pessoas desqualificadas da frente, deixando só os leads qualificados para o nosso time de venda. E ali a gente começou a calibrar um pouco melhor as coisas, e aí veio, enfim, um outro salto, né, de maturidade para mim, que foi depois que eu comecei a ser, vou chamar de mentorado ali pelo pessoal do Cidadania for You, pelo Rodrigo principalmente, que ali, assim, foi explosivo para mim. Eu me lembro que, tal qual a IA, o nosso relacionamento com a IA, o que define se você... o poder de extração de valor que você vai ter com a relação da IA, a qualidade da pergunta que você faz. Literalmente é o mais próximo do oráculo que a gente já esteve, né? Tipo, não adianta nada você ter acesso a uma fonte inesgotável de inteligência se você não sabe o que perguntar para ela. Exatamente. Então eu me lembro que a primeira pergunta que eu fiz a primeira oportunidade que eu tive de ir num conselho com o Rodrigo, e eu pude sentar de frente com ele, fazer 2 perguntas para ele ali, a cidadania já tinha explodido, já era um baita de um case e tal. Eu falei, irmão, tu tomou a pílula mágica, tu voltou 4 anos no tempo, o conhecimento que você tem agora, tu vai começar a cidadania, o que você não abre mão de ter? Ele, meu irmão, todos os dados da minha empresa armazenados, desde o começo, tudo que for possível armazenar, armazene e tal, e um processo comercial automatizado. Aí eu falei, pô, processo comercial automatizado, eu tô já evoluindo, caminhando e tal, mas eu não tinha uma maturidade de entender o valor do dado, orquestrado e organizado. E aquilo dali foi muito impactante, porque depois que a gente começou a organizar os dados, a IA com acesso a dado, com acesso a dado proprietário, ela é outro nível de jogo. Entendeu? Tem só um adendo aqui que eu preciso fazer, ó. Isso aqui é ultra importante, cara, para quem tá mexendo hoje, caminhando migrando para esse universo da IA. Lá atrás, quando eu mostrei para o Pedro que a gente tinha lançado em 2020 um manual de processo da contabilidade, ele falou, irmão, você tem um tesouro aqui. E ali eu peguei um insight, uma sacada que foi, tudo que você puder registrar, registre. E aquilo que você não conseguir registrar, dê um jeito de registrar. Porque eu comecei a entender a jornada do dado ao resultado. O dado, por si só, ele não é nada. A gente precisa ter ele armazenado para processá-lo e virar informação. Aplicá-lo e virar conhecimento. Depois do conhecimento aplicado, você avaliando o resultado, vira uma sabedoria. Vira uma inteligência que, com o tempo, vira sabedoria. E aplicada a sabedoria, vira resultado. Então, do dado ao resultado, você precisa ter uma fonte inesgotável de armazenamento. Então, eu entendi uma coisa. A primeira decisão que eu tomei ali em 2021, 22 para 23, quando eu tive essa conversa com o Pedro. Cara, eu vou pagar um Google G Suite, Google Business, de 30 tera. Pô, mas para que isso? Porque eu não vou ter nunca mais um problema de esgotamento de dados. Então, muitas vezes a gente acha caro o preço de ter uma base, né, de informações, mas experimente o preço de não tê-lo. E, cara, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu concordo com o que você falou, mas tem um detalhe que faz toda a diferença, que vem do conhecimento, que vem da experiência, que vem do ambiente que você frequenta para que você possa ouvir, por exemplo, o que eu ouvi, que documentar é muito importante. Mas documentar do jeito certo, no lugar certo, é mais importante ainda. Organizacional, pô. Assim... depois que eu, particularmente, na minha jornada, entendi como é que funcionava a estrutura lógica de um banco de dados,
para mim, assim, foi extremamente... Meu nível de maturidade, eu diria que mudou de patamar. Total. É um avanço de 10x. Total. Entendeu? Assim, você muda exponencialmente a forma como você pensa as coisas. Como você passa a enxergar a arquitetura das coisas. Então, assim, hoje, para mim, a primeira discussão que eu vou ter... vamos abrir um negócio? Vamos abrir um negócio. Como é que vai ser a estrutura do banco de dados? Ponto. Tem que ser vetorial, não vai ser vetorial, vai ter grafo, não vai ter grafo. Assim, para mim, para o mundo que a gente vive hoje, é uma premissa você ter uma boa estrutura de arquitetura de dados. E hoje a galera tá muito preocupada, não é nem preocupada, mas é porque por conta da acessibilidade e velocidade da IA hoje, a galera tá focada no front. Front-end, tu vai lá, dá 2 prompts e não quer dizer nada. Acabou, irmão, ainda tem isso, entendeu? Tipo assim, a gente tá caminhando para uma nova era. Existem 2 termos, né? Existem 2 siglas, GUI e CLI. GUI é Graphic User Interface, a interface gráfica do usuário, e a CLI é um Command Line Interface, né? Você tem uma interface de comunicação escrita ali, né? Olha para o ChatGPT, olha para o Cloud, olha para a Anthropic, olha para o Gemini, olha para essas grandes ferramentas que estão surgindo agora. Acabou a interface gráfica, velho. Você tem uma interface conversacional, entendeu? Assim, eu acho que clique de botão, eu acho que existe essa grande... Isso é muito crítico, né? Assim, pelo menos é uma tendência de mercado que eu tenho visto e fica a minha dica aqui até para você, pelo que você está construindo. O grande problema do software é a curva de aprendizado para você dominar como ele funciona. É você entender o que cada botão faz. É você saber em que botão clicar para que determinada coisa aconteça. A partir do momento que você tem uma inteligência, né, artificial que tem acesso aos dados que estão sendo gerados, você some com a necessidade dessa interface gráfica, e a única coisa que você precisa é ter uma interface de conversa. Que tem acesso ao banco de dados, que vai projetar as informações conforme você precisa enxergar elas, entendeu? Você não precisa ter tanta necessidade de domínio sobre a ferramenta para que você consiga extrair valor dela. Se você pensar no ChatGPT, se você pensar no Cloud, se você pensar em qualquer modelo de linguagem conversacional que a gente tem aí, cara, literalmente não tem botão para apertar, tem um botão lá, novo chat e dá-lhe, entendeu? E você vai conversar, e você vai no máximo subir lá um upload de arquivo, uns anexos, qualquer coisa do tipo, na visão mais básica de uso, e você passou a extrair valor daquele negócio. Tu ouviu a música que eu gravei, sabe, com o Davi? Aquilo ali, o Davi escreveu a música, vai Flamengo, derrubando não sei o que e tal, botou o nome dos jogadores. Aí eu falei, filho, mas tem 2 linhas que tá sem rima. Aí ele, eu vou pedir pro chat arrumar. O Davi, com 8 anos, pegou, foi lá no chat, tirou a foto, o chat escreveu a letra, tal. Eu falei, agora vamos jogar aqui na outra IA. Eu só falei assim, velho, foi muito ridículo o prompt, tá muito ridículo. Eu peguei a letra, o celular dele aqui, ó, e tirei uma foto e falei, faça uma música no ritmo de funk, 150 BPM. E saiu o áudio, a música, gravada, produzida. Aí WT, que é das antigas aí da produção, quanto tempo era pra gente escrever, gravar, masterizar, equalizar, irmão? Hoje eu uso IA, velho. Era muito demorado. Só que isso é num nível para uma criança de 8 anos usar. Ela e eu e você, qualquer um tá usando a mesma interface. Entendeu? Só que, por exemplo, quando a gente vai para um business, porque eu quero voltar na estrutura que tu falou, na organização e registro. Dentro do método PAI, eu tenho uma aula de tecnologia que deixa os empresários putos, irmão. Por quê? Todo mundo chega aqui e fala, caralho, agora eu vou aprender a fazer uma puta automação, vou criar o meu sistema, e eu ensino o cara a organizar a pasta. A hierarquia estrutural de documento. Por quê, irmão? Porque de nada vai adiantar tu ter uma mega IA se ele tiver que ficar, onde é que tá aqui, qual é a categoria, e ele bugar na hora de buscar a documentação. Eu vivi isso na agência contábil, quando a gente passou pelo processo de transformação, que a gente foi refazer a nossa infra toda. E aí chegou o cara lá e falou assim, deixa eu passar um pente fino aqui no servidor de vocês, 4 teras de dados.
4 teras. Gravem isso. 4 teras. Tá aparecendo aqui 4. Dos 4 teras, Pedro, quanto tu acha que era arquivo duplicado, arquivo lixo? Metade. 75%. Somente 25% era o que a gente usava. Por quê? Porque o fulano salvava numa pasta, depois não achava, fazia uma cópia, salvava em outra e salvava em outra. E na hora de buscar a documentação, a pessoa ficava perdida. Foi quando, lá em 2020, na virada do processo 2020 pra gente, eu estruturei com a equipe as pastas. Cara, o que é administrativo, o que é comercial, o que é operação. Dentro de operação, como é que eu vou estruturar? Por ano, por cliente. Não, é melhor colocar o ano e depois eu boto o cliente. Não, mas se eu quiser o histórico do cliente, eu vou ter que entrar ano por ano? Não, então é melhor colocar cliente e o histórico por ano. Cara, a gente gastou muito tempo. Então hoje, quando eu chego numa aula de tecnologia e vou ensinar isso pro cara, o cara tá cagando, ele fala, pô, irmão, é sério que eu tenho que saber se primeiro eu boto o cliente e depois... Sim, você precisa. A taxonomia é muito importante. Porque a tecnologia, é o que eu falei no outro podcast, ela acelera o teu processo. Ou seja, se tu tem um processo fluido, produtivo, cara, aí a tecnologia vai salvar, vai mudar, é game changer. Agora, se tu tem tudo bagunçado, irmão, tu vai perder muito tempo. Tu vai perder muito tempo, vai perder muito dado, vai gastar hoje muito token, crédito, os caras é 4, porque tu não tem uma estrutura. Segunda coisa que eu trabalho com a galera, dentro da aula de tecnologia do pai, é planilha. Como assim, irmão? Eu ensino pra galera que planilha tem que ser matricial. Aí o cara faz aqui dentro de um Excel, aí ele faz um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, lá na 7ª linha. Caralho, irmão, não tem cruzamento de dado ali, pô, não tem matriz. É um banco, né? É um banco, então muito disso veio porque eu, curioso também, assim como o Pedro, muito autodidata, eu pegava os sistemas, a gente trocou 3 vezes sistema lá no escritório, na contabilidade. E os caras falavam, não, mas tem a base de dados, tá em JSON, tá em Firebird, tá o código em SQL, em HTML e não sei o que. Eu falei, peraí, deixa eu entender. Eu falei, cara, o que eu começo estudando para entender isso aí de banco de dados? Ele falou, cara, vai estudar SQL, que é assim, na época era mais simples, né? Uhum. Hoje já tem aí que tá na moda aí agora, que a galera faz coda em... Como é que é o nome? A galera da Asimov faz muito. Eu tenho usado muito Grafo, que é um outro tipo de banco mais vetorial. Python. Python ele é uma linguagem, né? Ele é uma linguagem de programação. Aí a linguagem que eu fui estudar, enfim, sei lá se era linguagem, se era banco de dados, eu sei que, irmão, primeira coisa que eu entendi, caralho, o sistema contábil nada mais é do que uma planilha estruturada, irmão. Cara, aquilo explodiu minha cabeça, porque eu falei, ou seja, eu não preciso, a gente conversava muito de plantar no território, né, de terceiro. Falei, cara, se eu conseguir transformar toda a minha organização, empresa, em um Excel, eu não dependo de sistema nenhum, pô. Porque eu tenho tudo matricial, organizado numa hierarquia documental, que pronto, facilita dado. E aí, com esse processo, com essa estrutura organizada, eu consigo colocar a tecnologia. Agora, se eu não tiver isso, irmão, o cara ia perder tempo. E era o que eu via. Onde é que está o arquivo tal? Irmão, se tem o processo... Aí, por exemplo, eu não tinha um processo, o funcionário ia lá e criava a pasta. Daí vem a frase, quem não tem processo, vira processo dos outros. Então, isso foi, disruptivo. E quando eu trago isso dentro da aula do Método Pai, as pessoas ficam indignadas até entenderem o tempo que elas perdem procurando... arquivando, cara, com dados, com a falta dessa organização. Cara, eu passei por uma situação, você vê como é que a IA é aplicada a isso, né? Eu passei por uma situação recente agora com um cliente que estava fazendo a transferência de troca de sistema, né? E aí pediu para o RP dele lá, me dá aqui todas as minhas planilhas, né? Faz uma exportação, dá o backup aqui do meu banco de dados para poder implementar em outro sistema. E o cara me mandou, tipo assim, o sistema, né? Entregou 9 zips, acho que eram 25 mil arquivos, totalmente desorganizados dentro desses 9 zips. E aí eu falei, cara, meu irmão, eu traquei Cloud Code, pá, coloquei tudo num lugar só, dei acesso à pasta, falei, Cláudio, seguinte, preciso que você organize aí os 25 mil arquivos, entendeu?
Fiz aqui uma exportação de um sistema, preciso entender o que é documento administrativo, o que é documento financeiro, o que é documento de cliente, o que é base de dados, etc, etc. Irmão, juro pra tu, Felipe, não deu 20 minutos. Ele tinha saído de 9 pastas completamente aleatórias para 4. Documentação de cliente, documentação administrativa, documentação financeira, banco de dados, todos os arquivos categorizados dentro, além dos arquivos categorizados dentro, tudo categorizado por pasta, o que é pasta de PDF, o que é pasta de foto, o que é pasta de CSV, o que é pasta de Excel. Comecei os nomes tudo zoado, visita, abre, arquivo por arquivo e vai renomeando de acordo com o que é o modelo, o que é o conteúdo dentro do arquivo, cria uma taxonomia para poder padronizar as coisas. Em 2 horas tinha 25 mil arquivos organizados. Sacou? Tipo assim, eu falei, velho, eu não consigo fazer com que isso... Assim, isso para mim ainda não foi simplesmente... Tem uma palavrinha mágica para isso, né? Que é tipo assim, quando você passa por uma reação que ela é disruptiva e você já não sente mais o impacto da disrupção. Toda vez que eu tenho uma anestesia. Não sei nem se é anestesia, mas quando, tipo assim, eu não consigo olhar para a IA fazendo um trabalho que eu sei que eu levaria meses para fazer. Você vê aí, o cara teve que olhar 4 tera para poder falar que 3 era um negócio. Isso é um trabalho de 1 ano, irmão, entendeu? Tipo assim, para tu olhar pasta por pasta, entender toda a cadeia de construção, etc, etc. Hoje isso é um trabalho, velho, que tipo assim, a IA faz em, sei lá, minutos. Meia hora, entendeu? Com um nível de qualidade assustador, e eu não posso sair do outro lado achando que isso é trivial. Então, é isso que eu ia te falar agora. Tu não tem medo, irmão, de o extraordinário perder o sentido? Porque hoje no universo é tão... Porra, fazer uma parada dessa de 4 tera, tu fala, porra, nada mais te encantar, tá ligado? Cara, não é que nada mais te encanta, né? Tipo, pra quem... É aquele negócio. Pra quem andava de carroça e viu o carro, o cara viveu a transformação, entendeu? Tipo assim, o cara, ele sabia que ele percorreu aquele percurso de A a B em 2 horas e agora ele percorre aquele mesmo percurso de A a B em 15 minutos com mais conforto. Meu irmão, então para esse cara nunca vai ser ordinário. Vai ser sempre extraordinário porque ele tem parâmetro para poder virar e falar, velho, você não tá entendendo como é que era antes. E tu, mais que isso, tem documentação, né? Documentar. É bom isso também, né? Mas assim, aí entra um pouco do que vai ser o conflito geracional, entendeu? Tipo, pô, você vê uma geração que tá nascendo com a IA na palma da mão. Irmão, minha filha não precisa mais ir pra escola. Eu juro. A minha filha vai pra escola por experimento social. Não é para aprender mais nada. Ponto final. Tu bota a Maia pra... Ela só usa, velho. Entendeu? Tipo assim, ela só usa o chat, irmão. Tipo, quer aprender qualquer coisa? Use o chat. E eu não sou... Eu tô longe de ser, mas o professor... Não, irmão. O chat vai ensinar a minha filha do jeito que ela precisa que seja ensinado. Você falar pra mim que precisa de um professor em sala de aula, você não entendeu nada do que tá acontecendo. Você vai pra uma China da vida, irmão, é só tutor de IA ensinando o teu filho do jeito que ele precisa. Não existe nada mais... Assim, eu sou totalmente contra, eu me posiciono fortemente, velho. Eu sou por ser vítima do sistema educacional brasileiro, tá ligado? Eu sou vítima do sistema educacional brasileiro. Então eu sou totalmente contra a forma como ele é desenhado. Pra mim não existe nada mais contra-intuitivo do que tu enfiar 30 pessoas diferentes dentro de uma sala de aula e esperar que todas elas aprendam do mesmo jeito. Ponto final. Entendeu? Tipo assim, não existe. Não existe. Então, tipo, a partir do momento que eu tenho uma ferramenta dentro da minha casa, barata, acessível, que eu tenho domínio para poder configurar e falar, minha filha, a partir de agora, tá aqui o teu Custom GPT treinado para te ensinar, treinado para não te dar resposta idiota, fácil, treinado para te ensinar a pensar, te ensinar a raciocinar, te instruir a obter o conhecimento, etc, etc. A partir desse momento, o que você vai aprender da sua vida, o que vai definir o que você sabe na sua vida depende única e exclusivamente da tua curiosidade intelectual.
Não está mais restrito à tua sala de aula, não está mais restrito ao que o teu professor sabe. A grade horária. Não está mais restrito a nada. Tu quer aprender qualquer coisa? Clica aqui e dá-lhe. Gasta o tempo que tu quiser conversando sobre maquiagem, skincare, não sei o que, bababá. O que tu quiser aprender, tá aqui uma ferramenta para te ensinar. Eu faço isso com a minha filha para que ela cresça dentro do que é um novo modo educacional. Dentro da minha empresa, sentei um dia lá com os meus funcionários, vocês têm 3 meses para aprender a usar o cloud. Boa ideia. Adorei. É simples assim, velho. Mas os moleques estão voando, viu? Queria aqui fazer um reconhecimento público para o Brasil. Dedeco, Nick, vocês estão voando. Mas foi 2 puta que pariu e resolveu. NR1, tem que cortar isso aqui, viu? André. Cara, André, eu falava, irmão, você é pica do audiovisual, então gasta energia editando o vídeo. Não tenta criar, não tenta cozinhar. Completa a frase. Se você não for o chefe. Se for cozinhar, seja o chefe. E aí eu falei, irmão, eu quero a minha capa, a minha ID visual igual desse cara aqui, ó. TG. Né? TG, isso aqui, ó. Pá, eu quero isso aqui. Irmão, no dia que ele pegou, tirou a foto minha, pegou a foto de lá, botou a fonte. Quando ele botou a primeira capa, eu falei, que tu acertou, irmão. Caraca, eu fiquei olhando aquela capa, irmão. No meio da aula, assim, ó. Eu falei, caraca, mano. Caraca, velho. Cheguei em casa e fiquei me amando de um jeito. Porque nenhum deles é designer. Mas eles aprenderam o método MIMO. Você que não sabe o que é o método MIMO, anota aí, ó. MIMO. Merda de input, merda de output. Cria uma legenda. Pô, vai ser uma merda essa legenda. Seu input foi uma bosta. Agora, se você aprende a como fazer um prompt, uma engenharia, uma lógica, cara, teu output vai ser incrível, incrível, incrível. Eu quero voltar na questão acadêmica, velho, que a gente estava falando, de modelo educacional, porque, cara, os nossos últimos 3 anos do ensino médio foram juntos, né? E a gente passou mais tempo na sala da coordenação do que dentro de sala de aula. Mas não era porque a gente somente bagunçava, é porque a gente tinha um relacionamento muito top com toda a coordenação, diretoria, e a gente falava de muito mais coisas do que simplesmente matéria, do que a famosa um beijo, Débora, era muito bom ir pra tua sala, seja por merda ou não, mas, cara, eu vejo que a gente aprendeu muito no quesito business, mano. Não sei se tu tem essa pegada, que era eu, tu, Manuca e Raul. Se tu olhar nós 4, em comparação às outras 90 pessoas daquela turma, eu acho que nós 4 somos também... Por quê? Na questão de business, cara, a gente entendeu muito cedo a questão do poder do networking, né, velho? De estar ali. Tanto é que, agora eu posso falar, irmão, eu precisava de 2 pontos para passar em química, irmão. O professor dava ponto assim pra gente. Por quê? Porque eles entendiam isso, muito daqueles, né, velho? Que não era só sobre a matéria, mas era sobre o relacionamento. E aí eu peguei isso tudo, essa construção, porque ontem eu conversava com meu pai e ele falou para mim assim, Felipe, em um mundo de IA, o que você mais precisa estudar agora é filosofia. É relacionamento de forma geral, né, velho? Assim, é saber pensar, velho. Saber pensar. Tem um brother que, hoje, meu sócio, ele fala, cara, é muito difícil você encontrar builders, a gente tem que formar builders, a gente tem que construtores, pessoas que querem construir com a gente e tal, não sei o quê. Eu, tipo assim, eu falo, cara, não sei até que ponto a gente precisa de construtores, entendeu? Hoje, pra mim, qualquer coisa que precisa de um computador e um mouse e um teclado para ser feito, você não precisa mais de um ser humano para fazer. Então, a partir do momento que boa parte do trabalho digital, para mim, já está com os dias contados para ser substituído, automatizado, eu preciso de alguém que saiba pensar. Então, ó, aí eu conversava com meu pai sobre essa questão que a gente precisa, velho, estudar mais filosofia. Porque cara, aquela palestra do Walter Longo lá no Summit, cara, foi disruptivo para mim, porque ele mudou a minha maneira de olhar para a inteligência artificial. Porque ele falava assim, as pessoas hoje perguntam muito para IA, mas conversam um pouco com ela. Então, passe 1 hora daquele dia ali, velho, 2023, aquilo foi disruptivo para mim. Daquele dia eu comecei a conversar literalmente com a IA e falar assim, cara, eu não entendo nada sobre você,
Se eu for começando hoje, o que eu preciso te perguntar para me tornar um especialista, um expert? E cada vez mais que eu fazia essa pergunta, eu via que era um buraco sem fundo, não tem fim. Não tem fim, porque as possibilidades, elas são uma PG elevada a uma PG, velho. Cara, é infinito. E eu comecei a perceber que a IA não iria tomar o lugar das pessoas, né? A pessoa seria substituída por outra pessoa que sabe utilizar a IA. Primeiro ponto. E que ela não iria atrapalhar os relacionamentos, e sim potencializar para aqueles que aprendessem. Por quê? Hoje eu falo, faz uma legenda. Beleza. E eu espero que o funcionário tenha a criatividade, todo o contexto, todo o entendimento tipo assim, que poder de clarivisão, né, de falar assim, agora eu entendi o que ele quer. Só com esse simples comando. E lógico que não ia sair. E a mesma coisa na IA. Tu vai lá e vai descrever uma legenda. Então, assim, a diferença é porque a IA vai pegar um histórico daquele chat, por exemplo, e vai criar baseado naquele histórico, naquela memória dela, e se ele não alucinar, né? Mas dentro dos relacionamentos também tem que ter essa clareza, uma melhoria na comunicação. Então, hoje a IA, eu quero voltar lá num conceito bem basal de início, de o que é a IA, o que é o GPT em si, né? E como que a galera tem que usar isso hoje. Cara, eu tava vendo recentemente um vídeo de um entusiasta, né, que tem uma comunidade lá, ele ensina algumas coisas. E ele assim, com o que veio acontecendo, né? Antes a gente tinha só essa interface conversacional de chat, né? E aí a gente tinha que saber usar ali o chat da melhor maneira possível. Depois veio os custom GPTs, os projetos, depois veio o Cloud Code, o Codex, né? E basicamente isso criou 3 níveis de uso de inteligência artificial, né? Hoje a gente tem vamos chamar de 3 níveis de maturidade de uso. Você tem o nível 1, que é esse copia e cola. Uhum. Você vai ficar conversando com a IA, pedindo para ela fazer alguma coisa, ela vai gerar alguma coisa, você vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+V em algum outro lugar. Para você usar direito esse copia e cola, geralmente você tem que ficar sempre dando contexto, sempre dizendo quem que você é, o que você faz, qual é a forma que você gostaria que... o framework do prompt, né? Qual é o contexto, a função que a IA tem que desempenhar. Você é um copywriter, você é um editor, você é um pesquisador, enfim, qualquer coisa, você tem que dar uma função para ela, qual é a ação que você quer que ela desempenhe, qual é o contexto de ação, né? Então, quem é você, para que você faz, enfim. E qual é sua expectativa de output. Uhum. Eu quero que você me entregue uma planilha assim, assim, assado, eu quero que você me entregue uma cópia, um documento assim, 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 enfim. Você tinha que deixar isso muito bem documentado. Só que você tinha que fazer isso toda vez no modo Ctrl+C, Ctrl+V e tal. Veio uma segunda forma de uso, que foram a partir do momento que você teve os customs GPTs e os projetos, que você conseguia criar o seu copywriter com aquelas instruções padrões. Então, toda vez que você ia lá interagir com ele, você não precisava ficar fazendo todo esse fine tuning para poder sair do outro lado com o resultado. Se fosse uma ação repetitiva, você criava um custom GPT e ficava executando dentro dele ali, né? E aí você tem agora uma terceira camada de uso, que são as skills, os plugins, né, as rotinas, que mudam um pouco de toda essa dinâmica, porque se você consegue construir não só as skills e os plugins, tá, mas assim, a estrutura de pasta, dando um passo para trás do que a gente estava conversando, hoje, usando essas funções de código, né, o Codex ou o Cloud Code, enfim, você ter uma boa estrutura de dados e documentos muda tudo, assim, mas muda tudo, entendeu? Tipo, se você tiver um bom arquivo Markdown, por exemplo, que é o formato de melhor leitura da IA, explicando quem você é, seu tom de voz, não sei o que, tal, deixando bem descrito ali os projetos que você está envolvido, tarará, 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 pronto. Aquele arquivo ali, sempre que você for executar a IA, ela já sabe que você é o Felipe, seu tom de voz é esse, que sua paleta de cor é essa, que isso, aquilo outro, seu design MD lá, seu arquivo de design, que tem a tua paleta de cores, tem a tua logo, tem todo teu tom de voz, teu brand guide lá, né? Enfim,
você vai construindo toda uma estrutura de arquivos que faz com que o output da IA, que você estava falando ali, né? Tipo, a qualidade do input vai definir a qualidade do output. Então, a partir do momento que você consegue ir construindo essa tua estrutura de pastas, de modo que a IA vai sempre lembrar quem você é, como você gostaria de falar, os projetos que estão envolvidos, quais são os seus desafios atuais, etc, etc, etc. Cara, isso muda completamente a forma de uso da IA, isso economiza token pra caramba. E quando você vai para essas interfaces de código, token passa a ser o teu combustível, né? Você não, nas de conversa ali no GPT, por exemplo, você pode usar o tanto que você quiser, mas a partir do momento que você entra para esse mundo dos tokens, assim, saber usar de modo que você consiga economizar token passa a ser um diferencial muito grande do que você consegue, de fato, construir dentro da janela de uso que você possui, né? Nos planos que você tem. Então, ter um pouco desse discernimento, ter um pouco dessa curiosidade é chave, cara, para você estar na fronteira disso, tá? Porque se eu tô falando, você é especialista em A, mano, como é que você vai ser especialista de uma coisa que não tá pronta, irmão? Volátil, né? Entendeu? Que, tipo assim, que tá sendo construída agora, que muda a cada semana, que muda todo dia. Você é especialista em quê, bro? Assim, foi mal, se tu não é o Andrew Carapafo, o cara que criou essa parada, tu não é especialista em nada. Tu é curioso, tu tem que ser curioso intelectualmente, tu tem que estar inconformado com o que você sabe, porque o que você sabe, se tiver 7 dias sem ser atualizado, tá defasado. Tá defasado, irmão. Então, assim, hoje, você tava falando aqui dos meninos usando IA, eu falando lá dos meus, né, da provocação de, cara, vocês têm que entender o impacto que isso vai gerar na vida, já gera na vida de todo mundo, e entender a oportunidade que este ambiente aqui tá te dando pela liderança, entender o impacto disso e tá te dando a oportunidade pegando a visão. Te dando a visão de, tipo assim, irmão, domina isso, velho. Domina isso agora. Você tá tendo a bênção, velho, de estar num lugar top-down, que eu tô virando e falando assim, irmão, domina. Eu te ensino, eu te dou o caminho, eu te dou o vídeo no YouTube, eu te abasteço dos canais do X que eu acompanho para ficar vendo os artigos lá e as novidades, eu te dou o acesso à informação que eu consumo, mas eu não posso querer aprender por você. Então a única coisa que eu exijo de você é querência. Tipo assim, queira aprender, mas eu entendo que para que você queira aprender, eu preciso ser a pessoa que vai fazer com que você enxergue o valor de aprender essa nova skill, vamos colocar assim, né? Então, não tem um jeito certo de usar, véio. Tem simplesmente interesse de uso mesmo e de buscar informação. Voltando num beabá, Pedro, qual que é a diferença hoje? Responda como se fosse para uma criança de 8 anos de idade. Entre agente e assistente, velho, de IA. Que hoje tem muita confusão. Hoje o CRM virou commodity, todo CRM tem lá, crie seu agente de IA. Crie seu agente, crie seu agente, crie seu agente. Cara, basicamente a grande diferença entre copilotos e agentes é basicamente a capacidade de executar uma ação. Então, vou dar um exemplo bem prático disso. Uma coisa é eu virar e ter um assistente que vai me ajudar a criar um documento de requisito de produto. Então, eu vou ficar conversando com ele ali e no final ele vai gerar para mim um PRD, né? Um documento que vai descrever todos os requisitos do produto que eu quero desenvolver. Pronto. Isso é um copiloto, isso é um assistente. Ele me ajudou a desempenhar uma determinada tarefa com mais produtividade, com mais celeridade, com mais qualidade, etc. Ele não executa o trabalho para mim. Eu continuo sendo responsável por executar e essa ferramenta ela foi feita para o uso do profissional. 4 mãos, né? 4 mãos. Eu e ele junto, isso conjugado. É um copilot, né? Isso é um copiloto. Isso é um custom GPT, digamos assim, né? Isso é o que um chat faz. Ele potencializa a produtividade e a eficiência e eficácia do profissional. Um agente executa o trabalho pelo profissional. Então, tipo não assim, necessariamente eu tenho que dar um input ali. Você pode dar um input. O que é um gatilho, por exemplo. Só um gatilho. Você dá um gatilho e ele vai embora.
entendeu? E ele te entrega o trabalho feito. Então, uma coisa é revisa aqui o código para mim. Outra coisa é cria o código aí para mim, dá o deploy e sobe o aplicativo. Ele é um agente que foi lá, criou o código, entrou na ferramenta, clicou em deploy, viu se deu certo, viu se não deu certo, fez todo um trabalho de QA ali para garantir a qualidade do que ele fez, etc. E entregou o serviço feito. Esse é um agente. Então, o agente executa, o copiloto te ajuda. Entendeu? Então, essa é a maior Ele é mais diferença. reativo, digamos assim, né? Ambos são, mas um precisa... Na hora que eles não forem mais reativos, acabou. Na hora que eles estiverem fazendo por conta própria, sem a gente precisar fazer nada, aí a gente não precisa mais... a gente, com qualidade, a gente vai ter que aprender a viver. Vai ser o que vai sobrar pra gente. Viver. Hoje, cara, a grande meta, né, de todo mundo que empreende é um dia parar de trabalhar. E eu tenho acompanhado a jornada dos últimos 2, 3 anos. Meu pai, que aposentou 3 vezes, né, gabaritou. Eu falo que ele é tri-aposentado. E ele tem encaminhado, cara, para umas leituras de tipo assim, Sociedade do Ócio, como desacelerar, filosofia pra caraca, Guilherme Freire e tá, Felipe, cai pra isso aqui. Porque, cara, chegou lá e o dinheiro não é mais o problema. E hoje a galera corre para o dinheiro e esquece muito do propósito, que é o que eu falo muito dos meninos. Beleza, vocês estão faturando 100 mil cada um aqui, e agora? Qual é o próximo? Qual é o ponto B, né, velho? Qual é o ponto B? Tu tá indo atrás do quê, né? Tu tá procurando o quê? Mano, tem uma parada que eu vou te falar, velho, sobre essa questão de ócio, né? A minha avó, ela, desde cedo, talvez ela nem saiba, mas ela colocou muito na minha cabeça de que as pessoas morrem porque elas não sabem o que fazer com o tempo disponível que elas ganham depois da aposentadoria. A gente passa a vida inteira ocupado e quando a gente se desocupa, a gente não sabe fazer com o tempo que a gente tem nas mãos. Então, o projeto de vida dela era o projeto 24 horas. Era ela se aposentar, servidora pública e tal, e ela saber o que fazer com aquele tempo que estava sendo agora dado para ela, né? E assim, se você... Para mim, você morre por causa... Assim, tirando os efeitos... fisiológicos. Na verdade, nem fisiológicos, né? Tirando as fatalidades, atravessando a rua e morrer, bater um carro, etc. Se você for vivendo a tua vida, basicamente... você morre pela ingestão positiva ou negativa de coisas que você imputou. Come, né? Ou come, vive, etc, etc, etc. Então, assim, a longevidade, ela tá muito relacionada à positividade que você leva à sua vida, no sentido dos alimentos que você come, das informações que você consome, dos hábitos e dos ciclos que você convive, etc, etc, etc. Então... É muito curioso porque quase ninguém para pra pensar nisso, né? Quase ninguém para pra pensar nesse motivo filosófico de vida, né? Tipo assim, eu vou fazer o que se eu tivesse tempo disponível? O trabalho, por que para você ser bem sucedido, para você conseguir vencer na vida, eu tava até vendo um podcast sobre o modo Elon Musk de pensar e viver, não sei o que e tal, e o cara ele fala muito isso, ele fala, velho, não tem como você ser bem sucedido na vida se você não faz o que você gosta. Porque a partir do momento que você faz o que você gosta, você não tá mais trabalhando, irmão. Então, tipo assim, caraca, se a sua resposta, tipo assim, se você aposentou em vida, não for, eu continuo fazendo exatamente o que eu estou fazendo, você tá fazendo a parada errada, irmão. Pedro, tu ganhou 10 milhões de reais, agora tá lá, 10 milhões não, né? Tu ganhou 50 milhões de reais, agora tu tá aposentado, tal, dinheiro aplicado lá, renda fixa tá te dando um bom dinheiro pra viver por mês, o que você vai continuar fazendo? Você continuaria fazendo exatamente o que você tá fazendo? Sim. Tô longe de fazer o que eu tô fazendo por dinheiro, irmão. Tô fazendo pelo desafio, pelo interesse, pela disciplina que eu tô convivendo todo dia, pelos ganhos não financeiros que isso me gera, etc, etc, entendeu? Tá longe de ser porque isso me paga bem ou me paga mal. Sacou? Então, pouca gente, né, tem esse nível de maturidade de entender por que é que faz o que faz. No meu processo de RH, a única pergunta que eu faço pra galera é qual é o teu ponto B, velho? Tipo assim, tu vai entrar aqui, tu nunca vai ganhar como colaborador o dinheiro que você merece. Honestamente, poucas são as empresas que vão te pagar um valor como colaborador que tu vai virar e falar assim, caraca, meu irmão, se não for um C-Level, PLR, ganhando absurdos assim no variável, poucas são as empresas que vão pagar muito bem. Então, se não é pelo ganho financeiro, o que é de não financeiro
que você vai obter trabalhando comigo, que vai te levar para mais perto do que você quer viver na tua vida. Aqui tu vai aprender uma parada que vai ser o conhecimento que você precisa para dar o próximo passo em busca do que você quer. Se for, você vai entregar tudo o que você tem durante essa... E o que você não tem também, você vai adquirir. Você vai adquirir, você tem um interesse de estar aqui. Você não vai trabalhar comigo de 8 às 5, de 9 às 6, entendeu? Tu vai trabalhar o tempo que for, porque agora não é mais por mim, velho. Eu tô te entregando algo que falta pra você, você tá me entregando algo que falta pra mim, a gente tá vivendo uma troca mútua, e na hora que chegar o momento que tu virar e falar assim, eu já obtive tudo que eu precisava obter daqui, eu tô te abençoando, segue o teu caminho, vai pro teu próximo passo, vai pro teu próximo desafio. Você me entregou, eu te entreguei o que você veio buscar, você me entregou o que eu precisava, e agora, se você entender que tá na hora de dar o teu próximo passo, dê o teu próximo passo. Mas poucos sabem responder, o que tu quer da vida? Tô vendo que eu tô no caminho certo. Eu vejo que, cara, muito do... O Pablo, né, ele foi muito criticado, apedrejado. E eu fui um cara que sempre gostei muito do posicionamento dele. Primeiro, ele não fala coisas lógicas, ele desafia muito o sistema. E ele é um cara que realmente eu identifico que ele fez muita galera pensar. Tipo assim, ele quebra muito... Ele PNL na veia, né, mano? PNL na veia de tipo assim, quem é você? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Caraca, velho, achei aquilo muito massa. Por quê? Eu não sou minha profissão, irmão. Porra, primeira disruptura, ele foi disruptivo, irmão, nisso. Exato. De trazer uma consciência pra galera, eu não sou a minha profissão. Exato. Porque pra mim, pô, tu me acompanha há muito tempo, velho. Pô, eu falar, eu sou contador. Caraca, é me botar numa caixinha muito pequena, mano. Ah, então tu é mentor. Não sou, porque eu... Ah, então tu é o consultor. Cara, tu é o marketing. Cara, não me coloca numa caixa, irmão. Não cabe numa caixa. Então nessa. Segunda questão foi a questão existencial de, tipo assim, o fim é melhor do que o começo. Cara, o fim de um casamento é a melhor coisa, porque ou é uma libertação ou o fim do namoro, né? Ou é o fim do namoro, ou é o início pra acabar a relação, ou é o início de um casamento. Sim. Pô, o fim de um casamento é porque, pô, não era pra ser, ou é porque a gente morreu junto até o final. E na empresa, cara, você vai entrar aqui na empresa e isso me marcou muito. Ele falou, e você já tem que ter uma data de saída. E você já tem que ter uma meta de você vai sair daqui pra fazer o quê? Exato. E eu sempre tive muito isso, cara, quando a gente lá em 2018 na agência contábil fez um processo de clima organizacional, que é pegar a cultura da empresa com a cultura do funcionário e ver onde é que tem esse elo. Isso foi fruto de terapia minha com o meu pai, velho. Porque a gente vivia em conflito, eu olhando pra frente, pra visão e tal. E meu pai, cara, vamos organizar a casa. Então eu ia organizando a casa, mas o objetivo dele. E aí meu pai sempre trazia os escritórios pares, né? Pô, são 6 escritórios na família, 22 contadores. O fulano, o Beltrano pegava essas referências e falou, cara, eu não tô olhando pro lado, eu tô olhando pra lá, eu tô olhando pra Google, pra Tesla, pra X, pra esses caras, que não tem limite, pô. Então, quando eu comecei a ver esse alinhamento de o que tem em conformidade de ponto em comum entre o que a empresa tem, os valores e o que você quer obter daqui, eu comecei a entender muito sobre cultura, velho. O que é cultura, literalmente, empresarial? É o alinhamento perfeito dos teus valores com os valores do teu funcionário e com o que você precisa, onde ele quer chegar. E eu bato nisso todo dia, irmão, aqui. Porque eu acredito que, cara, já tem o dinheiro, já tem a realização. Beleza, por que você vai continuar aqui? O que vai fazer você continuar aqui? E muito do que as pessoas me perguntam, cara, como é que tu consegue trazer uma galera engajada que tá aqui dia de domingo? Eu venho aqui 2 horas da tarde no escritório e encontro o André aqui editando. Ah, passo aqui e vou embora. 7 horas, quando eu passo, tá a luz acesa, a moto do André aqui embaixo. Vejo o Nick, final de semana. Pô, uma galera nova, irmão. Que é a geração que todo mundo fala, essa geração é mimimi, mas é uns caras que estão, mano, freaking hard aqui, alinhado. Eu falo, cara, nada mais, nada menos eu sou eu, pô. E as pessoas se conectam com quem eu sou. E muito mais do que salário, mano, eu vou falar pra vocês, não é o melhor salário, não é uau, mas muito mais do que dinheiro, o que a gente tá entregando é vida, pô. É vida. O que eu brigo com eles aqui
Não é pela arte somente, pelo vídeo somente. Não, irmão, é tipo assim, caralho, tu não foi treinar hoje, velho. Cara, vocês não estão lendo, vocês não estão engajados na igreja, em alguma parada espiritual. Qual é o sentido de vocês estarem aqui então, pô? Cara, o dinheiro vocês vão arrumar em qualquer outro lugar, pô. Vocês são profissionais muito bons. Mas eu não quero profissionais bons, eu quero pessoas boas. Lá com a gente é a mesma coisa. Assim, cultura é um tema muito sensível, né? Tipo, é difícil a gente conseguir Conceituar. dar a descrição do que é cultura. Eu já vi um monte de coisa. Cultura é a soma dos piores comportamentos que você tolera. Enfim, cultura está muito intrínseco ao que é a empresa, né? O que pode, o que não pode. Cultura é o que você faz quando ninguém tá vendo, toda aquela história, né? Então, assim, é muito complicado, mas eu vejo que pra gente que tá um pouco nesse limbo ali, né? Tipo assim, entre 30, 40, e que essa nova geração de colaboradores, vamos colocar assim, né? Essa nova geração de mão de obra, a mudança de comportamento ela é muito grande dada a transformação digital que a gente viveu, né? Tipo, pô, a gente não tinha computador em casa antes dos nossos 12, 13, 14 anos, sei lá, alguma coisa assim, né? Quando muito novo, 10 anos, você tinha um computador em casa. Então você viveu uma vida, parte da tua infância ali offline, que te A gente assistiu moldou de DVD, uma mano. forma. Exatamente. VHS, pô. Exatamente. Fita cassete. Meu irmão, se tivesse o WhatsApp no meu ensino médio, eu não tinha ficado de recuperação tantas vezes que eu fiquei. Se tivesse irmão, naquela época. Não, se tivesse não tinha nem ido pra escola, mas... Tinha gabaritar todos os trabalhos. Pô, meu irmão, colar era pegar um papel no banheiro, irmão, entendeu? Né? Tipo, não tinha tecnologia nessa época não, velho. Tinha muito processo, Você né? pega essa nova geração que trabalha, que tem um outro tipo de ritmo de trabalho, que tem um outro tipo de velocidade de execução. Essa que tá chegando, então, nem se fala, que tá chegando com IA na mão e tal. O que eu vejo, velho, é que, tipo assim, pra manter... Porra, meu irmão, meus colaboradores lá, os poucos que eu juntei, os poucos e bons que eu juntei, a idade média é 21 anos, velho. 20 anos, entendeu? O que eu olho pra essa galera e eu vejo e falo assim, esses caras, eles me respeitam, eles me admiram, entendeu? Tipo assim, eu trato eles como iguais. Lógico, existe hierarquia, existe respeito, existe uma série de... Tem um cacique, né, velho? Tem guidance, né? Tem, tipo assim, eu tenho uma história pregressa que faz com que eles se identifiquem e possam me ver como... A jornada de transformação, né, velho? Como um guia dessa jornada, entendeu? Mas tá muito baseado na sua capacidade de ser uma referência para essas pessoas no processo de transformação delas, entendeu? Tá muito mais relacionado à transformação do que ao valor econômico-financeiro que você vai gerar para elas. Lógico, todo mundo merece ser bem remunerado, todo mundo merece ganhar bem, ter uma qualidade de vida digna e, enfim, crescer, evoluir e prosperar pessoalmente, né? Mas, de novo, o dinheiro ele não vai comprar teus valores, ele não vai comprar os teus princípios, ele não vai comprar a tua paz, então não paga. Você ser o guia nessa jornada de transformação que leva para as pessoas ao dinheiro, mas nunca antes da formação do ser humano, para mim é o que faz com que as pessoas queiram ficar, entendeu? Tipo assim, para mim, eu bato muito nessa tecla. Qual é o ganho não financeiro que você, como empresa, gera para os teus colaboradores? A empresa, para mim, ela tem que ser um local de transformação social. A pessoa que entrar aqui, ela tem que sair melhor do que ela chegou e a responsabilidade disso é minha. Entendeu? Tipo assim, seja como pessoa, seja como profissional, técnico no que faz, não importa. É minha responsabilidade entregar um ambiente que essa pessoa ela vai sair melhor do que ela entrou. Total. Intelectualmente, espiritualmente, fisicamente, tecnicamente, pouco importa. Ela vai olhar para trás e falar, aquele lugar foi um ponto de flexão na minha vida, eu entrei de um jeito, saí de outro, eu entrei pensando de uma forma, saí pensando de outra, eu entrei sem saber nada de saí dominando nada, saí curioso, entendendo, aprendendo mais, com mais vontade de aprender, com mais vontade de adquirir, sendo uma pessoa melhor, ajudando mais o próximo, etc. Sair sendo uma pessoa que entrega mais do que consome.
Pra mim, essa, tipo assim, é a frase. Meu irmão, tu tem que contribuir mais do que o que você consome. Se você contribui mais do que o que você consome, se o seu saldo de contribuição ele tá sempre positivo, tu vai estar sempre em constante evolução. Que é o que o doido chama de transbordo, né? Tem que transbordar, tem que transbordar e transbordar, mas eu acredito muito nisso, velho. Porque senão tu cria parasitas, né, velho? O cara que vem, suga teu dinheiro, suga teu tempo, deu 6 horas, bateu o ponto, vai embora e tal. E, cara, é uma cultura builder, né? Tipo assim, que a gente busca, mas é muito mais uma cultura de transformação, velho. Que eu vejo que esse cara sai daqui, ele vai montar um negócio, eu consegui impactar na sociedade, porque vai ter uma nova empresa, novas oportunidades de emprego, e esse cara vai estar transbordando ali, né, impactando outras pessoas com essa cultura de melhoria contínua. E eu acho que é muito o que falta hoje nas empresas. É a humanização, porque em tempos de IA, irmão, cara, o que mais vai sobressair é o high touch, pô. Não é o high tech. Pra mim vai sobrar vendedor e CS. Vendedor e CS. E olha lá, né, porque... Não, CS no sentido de, tipo assim, a pessoa que vai conduzir o relacionamento humano, entendeu? É experiência mesmo. É experiência. Vai sobrar o toque humano, entendeu? É o high touch, velho. Aqui, ó, por exemplo, na sexta eu recebi um cliente aqui, um parceiro, lá de Goiânia, um cara de 30M e tal. E ele me agradeceu pela recepção e receptividade, pela experiência, UX, que ele teve aqui. Que, cara, desde a porta os meninos foram recebê-lo e tal. Na hora que tu tava chegando, falei, Nick, desce, porque o Pedro já deve estar vindo, tava chegando. Na hora que a gente tava saindo, tu chegou. Mas qual que é o padrão aqui quando eu trago a galera pra cá? É receber na porta, acompanhar a galera. Cara, não pergunta se quer água, coloca água. Não pergunta se quer café, coloca o café. A pergunta vai fazer com ou sem açúcar. E tal. Que se for com açúcar, fala, vai embora. Comida de açúcar, eu tô brincando. Mas é cuidado. É trazer pra eles esse cuidado, esse padrão de excelência, velho. Relacional. Porque eu começo a cuidar da galera e o entregável, velho, é aquilo. Aí ela vai lá fazer, pô. A tecnologia vai lá fazer e, enfim. Eu acredito muito que o futuro da tecnologia não é... Das empresas, na verdade, não é a tecnologia. São os relacionamentos. Velho. E hoje se tem muito CS para ali, para cá, para aqui, para cá, mas poucos cuidados. Falta cuidado genuíno, né? Um cuidado genuíno realmente com as pessoas. Concordo. Pedro, qual a pergunta que nunca te fizeram e você sempre quis responder, velho? Caralho. By Eric Gracious. Que às vezes ele me mandou uma dessa, eu falei, caraca, isso aí vai ficar no catálogo de perguntas. Qual é a pergunta que nunca me fizeram e que eu gostaria de responder, mano? Tu sempre quis falar e fala, porra, tu abre uma caixinha e fala, porra, nenhum idiota vai perguntar essa merda. Na linguagem Pedro, né? Que Pedro é porra. Cara, porra. É muito foda. Uma pergunta que nunca me fizeram que eu gostaria de responder. O que tem guardado aí que você sempre quis falar para as pessoas, mas ninguém nunca te fez essa provocação? Pô, essa é uma chance única de pensar, mano. Eu vou demorar para responder isso, mas... Então vai pelo inverso, vai com uma coisa que você sempre quis falar. Mas nunca te perguntaram, nunca tiveram... Porque por você ser um cara muito você, né, pra não botar muito adjetivo, muito você, as pessoas a gente pergunta e vem na lata, pô. Nunca imagine e nunca pense que você vai fazer uma pergunta pro Pedro e ele vai falar bonitinho aquilo que você quer ouvir, irmão. É triste, na real. Vai dar na lata, vai dar na lata. Ele é ele.
Ama ou odeia? Eu amo ou odeia, velho? Eu odeio mesmo. Mano, eu acho que, assim, depende muito da temática, né? Vida em geral. De A, pai, a tudo. Porra. Dever de casa, então. Velho, é difícil. Ah. Mas eu vou dizer uma coisa que nunca me... que eu acho que eu nunca disse, que eu acho que tem valor pra caralho. Pelo menos pra mim, né? Recentemente até, eu até respondi uma caixinha um pouco direcionada pra isso. E que olhando pra trás, vendo meus vídeos, por exemplo, né? Eu vejo que foi um grande... A pergunta que me fizeram na minha caixinha foi tipo assim, o que é óbvio fora do campo de batalha e que deixa de ser óbvio quando você tá dentro dele, né? Caralho. O que é óbvio fora Tipo, do campo de um batalha. conhecimento que você, tipo assim... O que é um conhecimento que é Lógico. mas que quando você vai jogar o jogo, você acaba sendo extremamente difícil de você entender a hora de aplicá-lo, vamos colocar Família, assim, saúde, né? trabalho. Não é nem isso, velho. Caralho. Saber a hora de sair, sacou? Tipo assim, Tirar as cartas. isso ficou muito forte pra mim, velho. Tipo, eu fiquei muito tempo pensando nessa parada pra responder essa caixinha. E assim, eu perdi muito, mano. Eu perdi muito. Por sair tarde. Nossa, mas eu perdi demais, velho. Perdi amigos, perdi sócios, perdi dinheiro, perdi, assim, coisas Paz, materiais e não materiais por sair tarde demais. Sacou? Tipo, você ter... Do mesmo jeito que você precisa ter coragem pra começar, Pra você encerrar. precisa ter coragem pra encerrar. E eu acho que é mais difícil ter coragem pra encerrar, irmão. É muito mais difícil ter coragem pra encerrar, mano. Porque, tipo assim, pra começar, você não tem nada a perder. Entendeu? Tipo assim, quando você vai começar, você não... Eu tenho o quê pra perder? Entendeu? Mas pra encerrar, você tem tudo a perder. Entendeu? Tipo assim, pra encerrar, você tem um relacionamento que você pode perder, um amigo Uma que você pode sociedade. perder, uma sociedade que você pode fazer, um dinheiro que você pode deixar de... uma dívida que vai poder aumentar e etc, etc. Então, assim, já me fizeram essa pergunta, eu refleti muito sobre ela, mas eu continuo refletindo sobre ela, porque o discernimento para sair, ele é mais importante do que a coragem para começar, velho. Isso assim... Ainda mais se tu tiver com AIS na mão, né, irmão? Tu tá com AIS na mão e tu fala, caralho, eu tenho que sair porque eu não sei se o cara tem um flush ali, irmão. E os caras... Isso foi um par de AIS, irmão. E tu sair com um par de AIS e falar, caraca, eu vou sair fora. A coragem para encerrar, ela é mais importante do que a coragem para começar, velho. Assim, eu perdi grandes amigos no caminho por não ter tido maturidade. E esse é o problema do empreendedorismo, irmão. O aprendizado, ele vem a troco do sangue. Você tem que errar para aprender, irmão. Não tem para onde correr, entendeu? Então, assim, se você... Isso é difícil, né? Porque o aprendizado é um aprendizado que custa caro. Muitas vezes ele custa muito caro. Então, fica aí a reflexão, né, velho? Tipo, você ter o... É o relacionamento, velho. É igual um relacionamento. Você tá num namoro que você sabe que não vai ser com aquela mina que você vai casar, não vai ser com aquele cara que você vai casar, ele já demonstrou isso, aquilo outro. Meu irmão, termina agora, que dá tempo de tu manter um relacionamento minimamente saudável. Entendeu? Porque se tu continuar, velho, tu vai destruir o relacionamento e tu nunca mais vai querer olhar na cara daquela outra pessoa, porque vai tu demorou traumatizar demais pra terminar, entendeu? Tu sabia que não era, tu sabia que devia ter acabado, mas tu foi teimoso, continuou, etc, 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 e aí colheu, enfim, colheu um fruto podre, entendeu? Então, essa pra mim é a frase, é a reflexão. a reflexão.
Senhoras e senhores, cara, que episódio pancada. Era pra falar de IA, mas a gente falou de vida, irmão. Mas eu acredito muito nisso, que o futuro da IA é a vida, né? São os relacionamentos. Não é a empresa que mais vai se destacar, não é a empresa mais high-tech, é a empresa que mais for high-touch, tiver uma alta sensibilidade humana, que for mais humana, né? Afinal, a gente não é ensinado a ser humano. A gente sempre teve essa busca, desde a Revolução Industrial, de ser uma máquina. E o ser humano, ele supera muito uma máquina em até certo ponto, mas tem coisas que a gente não vai conseguir superar a máquina. E tá tudo bem. A gente precisa entender quem somos, aceitar a nossa identidade, aprender a se relacionar, se comunicar com as pessoas e trazer a tecnologia e a inteligência artificial como um potencializador, um catalisador de mudanças e não como principal gatilho dessa mudança. Então, quero agradecer, irmão, imensamente honrado aqui pela tua presença, por ter viajado até aqui, né, e tá me honrando com essa aula de vida. E quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse episódio para as pessoas que querem aprender a pensar melhor do que simplesmente apertar botão e mandar um prompt. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.